Glória a Deus, quem crê que tudo tem um propósito, que nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. Glória a Deus. Claro, o tema dessa campanha, eu meditando em casa, eu falei ao Senhor, Senhor, o que eu vou dizer para o teu povo? É isso mesmo que o Senhor quer que eu entregue? E às vezes a gente fica relutando com a gente mesmo, mas é Deus que faz. E Deus disse ao meu coração assim: filho, eu sei já cada um que vai estar lá, eu já sei cada pessoa que vai estar se assentada naquelas cadeiras. Então fica tranquilo, faz aquilo que eu te disse. E nessa noite, tudo que vai ser dito, falado aqui, vem da parte de Deus. Então, eu gostaria que você me emprestasse muito da sua atenção, ficasse atento, porque Deus vai falar com você. Amém? Diz assim: pois a luz torna visíveis a todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Essa tradução é aqui em inglês, tá? Às vezes na sua e no final pode dar outra palavra. Mas eu peguei essa tradução propositalmente. Porque quando a palavra do Senhor disse assim, a hora que eu vi o tema lá, pastor, eu falei a Deus: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Aí eu falei para Deus assim: Senhor, mas o que é que o Senhor quer que eu fale? O que é que o Senhor quer que eu entregue? Entrega para mim, igreja, Senhor. Entrega para ela, igreja do Senhor Jesus, acorda. Desperta, porque só pode despertar aquele que está dormindo. E a igreja do Senhor Jesus aqui na terra está dormindo. E Paulo, lá em Efésios, ele começou a obra com a igreja de Efésios, uma igreja rica, uma igreja que tinha muitas pessoas. A cidade de Efésio era uma cidade que tinha aproximadamente mais de 300.000 habitantes. Era uma cidade muito rica. E Paulo começou a obra de Deus naquela cidade. E a obra de Deus, irmãos, por mais que o diabo se levante na minha e na sua vida, a palavra nos dá garantia. A palavra nos garante que o inferno vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Ele vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair. A Bíblia diz: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. É por isso que eu venho da parte de Deus nessa noite dizer para a igreja do Senhor: acorda, igreja, desperta tu que dormes. Tem muita gente dormindo. O povo de Deus está cada vez mais dormindo, e hoje, nessa noite, Deus vai trazer uma palavra de despertamento para a igreja. E assim como lá naquela época, na igreja de Efésios, quando a gente vai fazer uma comparação com a igreja atual, era uma igreja rica, era uma cidade rica, uma cidade de muitos habitantes, e lá tinha muita idolatria. E quando a gente traz para os dias atuais, irmãos, a Bíblia nos diz assim, ó: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A idolatria é pecado. E quando a gente vê nos dias de hoje, muita gente dormindo, a igreja do Senhor está dormindo. Provavelmente, o que está acontecendo? Essa festa do Satanás, essa festa do diabo, lá no meio tem muita gente lá. Tem muitos dos nossos lá. E não se tem até isso. Cada vez mais a igreja do Senhor Jesus parece que está dormindo, mas eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que aquele que é escolhido, aquele que é levantado, aquele que é escolhido de Deus, ele cuida. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Eu tenho uma palavra para você nessa noite: as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja.
para a igreja de Efésios: porém, tenho contra ti, que largastes o primeiro amor. Dura coisa é quando a pessoa deixa o primeiro amor. Mas como que a pessoa deixa o primeiro amor? Ela vai parando aos poucos, não é da noite para o dia, é aos poucos. Lembra? Quando não orava mais, aí vai deixando de orar, aí vai deixando de buscar como buscava antes. E aí chega no meio. E aí pode dizer até assim: Senhor, toma agora a minha vida. Eu não consigo mais. Procura até uma caverna, procura até um símbolo. E aí Deus vem e envia anjo: toma, come e bebe, porque muito longo é o teu caminho, a tua missão não acabou. A tua missão não acabou. Nem que for para enviar anjo, ele envia anjo. Nem que for para descer com a palavra dele, ele desce. Mas a tua missão não acabou. Por isso eu gostaria que você ficasse muito atento no que vai ser falado, no que vai ser dito nessa noite. Eu creio que Deus ele vai trazer uma palavra para o meu coração, uma palavra para o seu coração, uma palavra para você passar para outra pessoa amanhã ou depois ou no decorrer da semana. Deus vai falar conosco nessa noite. Abre sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11 adiante. Jesus vai contar a história de um pai. Jesus vai contar a história de um pai que tinha dois filhos. Glória a Deus. Mas antes, Jesus ele conta uma parábola das 99 ovelhas, da dracma perdida. Queridos, de 100 ovelhas, Deus não deixa uma para trás. Perdeu-se uma de 100, Deus deixou. Ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela uma. Por isso Deus não desampara. A misericórdia de Deus é tão grande na minha e na sua vida. A dracma perdida, perdeu-se uma dracma dentro de casa. Buscou-se até se encontrar. E aí Jesus continua com a parábola do filho perdido, do filho pródigo, e diz assim: Jesus continuou: um certo homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. E alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas, se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu o fazendeiro da região a empregá-lo. Esse homem mandou aos seus campos para cuidar dos porcos, embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos. Ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm muita comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate como o seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa da casa e vista nele, coloque-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Só até aqui, por enquanto. Glória a Deus. Jesus conta uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. Um pai que tinha 2 filhos. E certo
de erros e de acertos. Mas o que eu tenho que parar para pensar? Graças a Deus que ainda para esse jovem deu tempo. Mas será que vai dar tempo para muitas pessoas? Será que vai dar tempo para muitas pessoas que abandonou a casa do Pai? Será que vai dar tempo para muitas pessoas que dizem assim: amanhã eu faço, amanhã eu vou no culto, eu não estou preparado, chega batismo, entra batismo, sai o outro, eu não estou preparado. Mas será que vai dar tempo? Se eu e você for pessoas leitoras das Escrituras, a gente vai ver que está tudo se cumprindo. Está tudo se cumprindo. Quando Jesus começa a nos indicar todos os sinais da volta dele, todos os sinais lá no livro de Mateus 24, a gente já liga a televisão e você já vê nitidamente guerras, acordos de paz. Quem já ouviu falar de acordos de paz? Quem já ouviu falar de guerras? Quem já ouviu falar de fomes? Quem já ouviu falar de doenças? O que nós estamos vivendo? Você quer ver a hora que passar essa semana próxima? Você quer ver? Você quer ver a hora que passar essas próximas semanas? O surto que vai ocorrer. Mas tudo já estava predito que isso ia acontecer. Mas era tudo o princípio das dores. E o que falta para mim e para você despertar? O que falta para mim e para você acordar? Acorda, igreja. Acorda, igreja do Senhor Jesus. A igreja que o Senhor Jesus vir buscar aqui na terra vai ser aquela que passa no caminho estreito. Aquela que passa no caminho estreito, porque as portas largas, as portas espaçosas, é as portas da perdição. Mas a porta estreita está apertada para você está no caminho certo. Está difícil para você está no caminho certo. Está na cova dos leões, você está no caminho certo. Está dentro da fornalha, está no caminho certo. Está no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar, aquela para o alto. Está dentro da cova, Deus envia anjo. Está dentro da fornalha, Ele é contigo. Ele é contigo. Dentro da fornalha eles passeavam. Quem consegue passear na prova? É só quando a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, entra dentro de mim e dentro de você, que pode estar o vendaval, pode estar a tempestade, mas você tem aquela paz que brota de dentro para fora. Não é aquela paz que o mundo dá, mas a paz que Cristo tem é aquela que brota de dentro para fora, do seu interior. A Bíblia nos diz assim que Ele é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz que Ele é a água que purifica, a água que nos dá vida. Então, fora de Cristo, não há caminho. Ele disse assim: eu sou o único que teve a capacidade. Você pode pegar de todos os filósofos, de todos os que teve aí, Buda, Maomé, todo esse povo aí, ó, ninguém teve a capacidade de dizer assim: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente Ele, fora de Cristo, Ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é a escada, somente por Ele nós vamos conseguir. E se Ele venceu, eu e você também vai vencer até o fim. Não pode parar, não pare, não desanime, Ele está contigo, a promessa está de pé. Não importa dor, sofrimento, nada muda que Deus te prometeu. E posso te falar algo mais: ninguém vai ser usado por Deus tremendamente sem ser ferido profundamente. Isso, se você não entender, você vai ficar rebelde, você vai ficar chorando pelos cantos, você vai ficar murmurando contra Deus, e às vezes até o silêncio de Deus é resposta na minha e na sua vida. Às vezes Deus está quieto, olhando o que você vai fazer. Será que ela vai orar? Ou reclamar? Será que ela vai me buscar? Ou murmurar?
é fazer aquilo que precisa ser feito. Paulo dizia assim, quando eu era menino, deixei as coisas de menino, agora que eu cresci, eu sou adulto. Às vezes eu declaro assim, eu tenho a mente de Cristo, mas eu não consigo perdoar. Às vezes eu declaro assim, eu tenho a mente de Cristo, mas eu fico com raivinha do irmão que falou, ou isso, ou aquilo. Às vezes eu tenho a mente de Cristo, mas as minhas atitudes não são de Cristo. Aleluia, igreja. Às vezes a palavra pode ser meia dura, mas a palavra é de confronto. O evangelho é confronto. E se a palavra está te confrontando nessa noite, é para você despertar, é para você acordar, é para você prosseguir a caminhada. Deus te chamou, Deus escolheu, você não é qualquer coisa, Ele não escolhe qualquer coisa, Ele cuida do escolhido até o fim. A palavra diz assim, até a consumação dos séculos. E se eu e você não entender que o mundo passa, tudo passa, a moda passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O mundo passa, as suas consciências passam, mas o único que não passa é a palavra de Deus. Ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e sou eternamente. A palavra diz que Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então, porque você está inquieto e desinquieto, coloca, descansa nas mãos do Senhor. A Bíblia diz assim, tenho porém contra ti. Quando ele vai entregar a carta para os Efésios, tenho porém contra ti, que largastes o primeiro amor. Mas Deus, Ele é misericordioso. No versículo da frente ele diz assim, porém, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. E volta. Volta, meu filho. O pai estava com os braços abertos. E da mesma forma que a gente aprende lições com o filho pródigo, lições de erros, a gente aprende lições de acerto. Uma das lições que a gente aprende é que ele se arrependeu. Ele caiu em si. Não precisou ficar ninguém lá perturbando, volta para a igreja, volta para a igreja. Ele caiu em si. E quando a pessoa cai em si, ela se arrepende, reconhece. Na casa do meu pai, lá até os trabalhadores têm alimento. Lá ninguém passa necessidade. E assim como a gente já declarou aqui, a gente já foi jovem, às vezes por causa da nossa rebeldia, mas em um momento a gente caiu em si. Tem muitas pessoas que estão trilhando o caminho do filho pródigo. E Deus vai te usar, Deus vai te colocar na frente, Deus vai te usar para despertar alguém. Deus vai te usar, irmão. Deus quer te usar, assim como Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. Mas quem fazia era Deus. Então a palavra pode ser de uma forma. Às vezes a palavra está servindo de despertamento, às vezes a palavra está servindo de conforto, às vezes a palavra está servindo para você usar ela com outras pessoas. Então fique sensível à voz do Senhor. A palavra diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E da mesma forma que ele se arrependeu, ele caiu em si e ele voltou para a casa do pai. O pai estava lá com os braços abertos. Mas quem lembra que eram 2 filhos? 2 filhos. E às vezes tem muitas pessoas que se encaixam nesse filho mais velho. O filho mais novo se perdeu e o filho mais velho não conseguiu aceitar a volta do filho mais novo. Quando a gente parte para ler aqui, versículo 25, enquanto isso o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ouviu a música e dança, perguntou a um dos teus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele
desperdiçar o seu dinheiro com dissolutamente, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu.